Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Depois de caminhar tanto tempo com os discípulos, Jesus ainda fala que eles ainda não têm estrutura para receber coisas mais profundas. Aqui são duas coisas que a gente pode destacar. A primeira, a sinceridade de Cristo, o papel do Mestre, que vai dando aquilo que o discípulo suporta. E segundo, a missão do Espírito. O Espírito que vem, e quando ele vem, ele faz uma obra nova e ele dá uma capacidade interior de receber aquilo que é amargo, aquilo que é duro, de uma maneira vigorosa. Isso que aconteceu com muitos de nós. Enquanto havia no nosso coração um desejo sincero de estar perto de Deus, uma violência para ir na missa, uma violência para rezar, para ler a palavra, mas depois de uma experiência com o Espírito Santo, com o derramamento do Espírito, com o batismo do Espírito, tudo aquilo que era violento, tudo aquilo que era esforço humano, tudo aquilo que era amargo, recebe um novo vigor, um novo sabor, um novo impulso. Então havia uma dificuldade de ir na missa. De repente a pessoa não consegue mais ficar sem missa, ela precisa da missa diária, ela precisa estar na presença de Deus. Havia uma dificuldade de rezar um terço, agora a pessoa ela quer mais, ela quer o rosário. Entende o que Jesus está falando para os discípulos? Porque aqueles homens já tinham ouvido palavras duras, já tinham ouvido sobre a Eucaristia, eles já tinham ouvido sobre a morte de Cristo. Mas ainda assim, Jesus traz essa realidade. O que o Espírito vem trazer para eles, ou melhor, o que o Espírito viria a trazer, que Cristo aborda dessa forma. Com certeza, a questão do martírio deles. Por isso que, se você continuar a ler esse evangelho, diz assim: pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Então, quando você é preparado para algo, é antecipado algo que você vai viver, você vive de uma forma diferente do que quando você é pego de surpresa. Então o Espírito também anuncia para eles o tempo da morte, o tempo do martírio. Isso vai preparando a alma deles, isso vai dando estrutura humana para eles. Quando viesse realmente o pedido da vida, o sacrifício da vida, que não pense que é coisa fácil. Porque se existe algo que o homem preserva, é a sua vida. Se existe algo que faz com que um homem trema, é o anúncio da morte. Por isso nós temos tanta dificuldade de receber a notícia de uma enfermidade grave. Todos nós. Porque o homem não foi criado para a morte. A morte, ela entra no mundo devido à consequência do pecado de Adão e Eva. Então, naturalmente, a gente vê esse receio quando se trata dessa palavrinha chamada morte. Você pode até encontrar algumas pessoas que dizem: não, eu não tenho medo da morte, não tenho. Até vir a notícia, né, de um câncer. Então, o Espírito, ele tem uma função nobre. O Espírito, e a gente vê isso aqui, né? A união que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um não é diferente do outro, mas cada um respeita a sua missão. Cristo respeitando a missão do Espírito, do Paráclito, mas ao mesmo tempo falando da união que existe
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá vos anunciará é meu. Aqui você vê a união, não existe ciúme entre um e o outro. Pelo contrário, existe amor. E que bom seria se assim também fosse entre os membros da igreja. Entre os diversos movimentos pastorais, carismas, aonde o olhar estivesse todo para a mesma direção. A glória de Cristo e a salvação das almas. Mas o demônio, o divisor, o diabo, sabendo disso, ele vem ceifando, ele vem minguando, ele vem causando essa ciumeira, onde eu vou impedindo muitas vezes aquele que tem o dom parecido com o meu, de ir para lugares onde eu tenho domínio. Isso é diabólico. Quando eu percebo e quando eu vejo pessoas que têm qualidades para edificar o meu povo, com a sua pregação, com o seu carisma, com a sua diversidade, mas olhando para a mesma direção. Isso eu admiro muito a Canção Nova. A Canção Nova que não olha somente para aquilo que ela tem, mas vai trazendo um Frei Gilson, que é carmelita. Lá traz um Padre Léo, um Padre Roberto Litieri da Toca. E ela continua unindo os carismas ali dentro do seu carisma para a edificação, para a construção do reino de Cristo. Isso é a beleza da igreja, dos carismas, da evangelização fecunda, onde eu não olho somente para o eu, mas eu olho para o nós, para o eles. E que nesse dia, meu irmão, você, olhando agora no pessoal, você tem a graça de pedir para Deus a libertação do egoísmo. Não só relacionado à evangelização, mas relacionado a toda a sua vida. Naturalmente nós somos egoístas, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort. E temos que combater o egoísmo a toda hora, exorcizar, ter propósitos de caridade, de ajuda concretos ali. Porque quando temos a oportunidade de fazer o bem, de ajudar uma pessoa sem buscar a recompensa em troca, ele se levanta como um leão, dizendo: não ajude, não oferte, não dê esmola, não colabore. Então o egoísmo ele tem que ser combatido com muita violência na nossa alma, a cada instante, a cada minuto. E que o Espírito nos dê essa graça, que nessa manhã, e seja qual for o momento que você escute este áudio, você faça a tua breve oração pedindo a Deus a graça mesmo de um coração mais simples, de um coração mais abandonado em Deus, e que o Espírito nos dê a graça de não perder as oportunidades de fazer o bem, de tirar algo que é nosso para ofertar, seja ele material, seja ele espiritual. Amado Espírito Santo, a tua igreja aqui já vai olhando para a tua presença, aguardando a tua vinda. Pedimos, unidos à Santíssima Virgem Maria, a Mãe do Cenáculo, vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e nos dê a graça da perseverança final. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos, e é assim que nós encerramos esse áudio, olhando
diretamente ao coração de Cristo e aguardando o cumprimento da sua promessa.